Isso é muito bom quando a gente pode se reunir assim, povo de Deus de vários lugares. Nós somos de lugares diferentes, mas um é aquele que nos une, é o Senhor, verdade? E eu estava olhando as pessoas também que estão visitando, que vocês sejam muito bem-vindos aqui nesta manhã. Se é a primeira vez que você vem, a gente convida você a voltar outras vezes, que você é muito bem-vindo e você já forma parte da nossa família, ok? Que o Senhor te abençoe. Bom, eu queria, antes da gente começar a ler a palavra, eu quero convidar vocês para cantarem, que hoje é um dia de cantar. A gente cantou uma música agora há pouco, então vamos cantar ela de novo, a capela mesmo, ok? Se você conhece ela, feche seus olhos. Se você não conhece, a letra vai estar sendo passada aqui. É aquela música que diz assim: eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Senhor, nesta manhã nós vamos abrir tua palavra para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Nós vemos aqui de diferentes lugares, diferentes circunstâncias, diferentes situações. Nós olhamos o exterior, mas tu olhas o coração. E quem sabe, Senhor, tem muita gente que veio aqui nessa manhã com o coração quebrado, com o coração triste, ou com o coração distante de ti. Mas te peço, Senhor, que de alguma forma o teu Espírito Santo possa trabalhar em cada coração, e que nós possamos sair diferentes do que quando nós entramos. Se nós não tínhamos esperança, que nós possamos sair no final desse dia, Senhor, com esperança e com a certeza, Senhor, de que ainda que tudo pareça sem saída, em ti nós temos uma saída e uma solução. Fala o nosso coração nesse momento, Senhor. Que eu não fale de mim, mas que eu fale de ti. Amém. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você. Quem trouxe a Bíblia aqui? Pode ser assim, pode ser no celular, não importa. Eu quero que vocês abram a palavra e acompanhem a palavra comigo, tá bom? E não feche ela não, porque a gente vai usar um pouquinho, tá bom? Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 20. Se tem uma pessoa que está do teu lado que não tem a Bíblia, você tem, por favor, compartilha com ela, que é importante que todos leiam a palavra. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Vou esperar um pouquinho para se alguém não encontrou ainda, encontrar, ok? Ok, vamos ler. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Sinais são milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Às vezes nós, ao lermos a Bíblia, nós ignoramos que por trás de cada livro existe uma situação, um contexto, uma circunstância em especial pelo qual o autor foi inspirado por Deus para ler esse livro. E quando nós ignoramos esses detalhes, essas características, nós não conseguimos entender o texto em sua profundidade, né? Nós entendemos, mas fica algo muito superficial. E aqui é onde entra o papel dos historiadores, dos teólogos,
para que a gente possa localizar no tempo e no espaço o momento e o contexto em que o texto bíblico foi escrito. E o Evangelho de João, ele foi escrito num momento particular da história da igreja cristã. Sabe por que é um momento particular? Quem aqui já viveu em crise? Eu acho que todo mundo, né? No momento de crise. Pode ser crise financeira, crise do país, né? Quem é do Brasil sabe muito bem. Crise na família, crise no matrimônio, crise. Mas eu acho que ninguém gosta de crise, né? Ninguém fala assim pela manhã: ai, que bom dia para ter uma crise hoje, né? Eu acho que ninguém acorda de manhã e fala assim: eu vou ter uma crise hoje, vou passar por uma crise, que delícia. Não, ninguém faz isso, né? E esse momento que João escreveu esse livro era um momento particular da história dos cristãos, porque eles não estavam vivendo uma crise, eles estavam vivendo duas crises. Você imagina, né? Duas crises. Uma já não basta, duas. Só que era uma crise externa e uma crise interna. E vamos entender agora o porquê dessa crise externa e porquê da crise interna e porquê que ele escreveu esse livro nesse momento da história. A crise externa era a seguinte. Antes de falar da crise externa, deixa eu falar só uma coisinha do texto aqui. Eu li para vocês no versículo 31 o seguinte: estes, porém, foram escritos ou foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma pergunta aqui. Vocês estão em países diferentes, né? Aprenderam a falar o idioma daquele país e tal, falam muito bem, entendem o que querem falar, mas vocês sabem muito bem que em cada idioma, por mais que nós tenhamos uma palavra do nosso idioma que seja próxima ao que essa palavra significa, nem sempre é possível que a palavra seja exatamente igual. Não tem o mesmo significado, o mesmo peso. Não é verdade? É parecido, mas não é exatamente aquilo. E com a Bíblia acontece o mesmo. A Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico, o Antigo Testamento e o Novo Testamento em grego. Então aqui essa expressão, esse verbo para que creiais que Jesus é o Cristo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, a tradução empobrece um pouco, porque esse verbo sugere uma ação contínua. Então ele está dizendo assim: para que vocês continuem crendo que Jesus é o Filho de Deus, para que vocês continuem crendo. Por quê? Porque essas duas crises que estavam acontecendo na igreja poderia fazer com que algumas pessoas deixassem de crer em Jesus, ou que algumas pessoas abandonassem a fé. Então João disse: é importante que vocês leiam esse livro para que vocês continuem crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então vamos agora às duas crises que eu falei que ia explicar para vocês. A primeira crise externa, qual que era? Era a intolerância da parte dos fariseus. Mas como assim intolerância da parte dos fariseus? Até o ano 70 da nossa era, depois de Cristo, os fariseus, os saduceus, os essênios e outras muitas seitas que não são citadas na Bíblia dos judeus, e os cristãos se reuniam na sinagoga para adorar a Deus. Mas depois da destruição de Jerusalém do ano 70, houve uma dispersão. Então muitas dessas seitas dos judeus desapareceram e só ficaram os fariseus. Então os fariseus começaram a ser intolerantes com as outras seitas ou com as demais religiões que não tinham a mesma ideologia ou não defendiam a mesma teologia que eles. Então a partir daí, somente eles se reuniam na sinagoga, ninguém mais. Se você quer se reunir na sinagoga, então você tem que aceitar ou seguir os ensinamentos dos fariseus. E os cristãos não tinham os mesmos ensinamentos dos fariseus. Olha só, os fariseus, eles tinham uma liturgia, que nessa liturgia incluía umas orações que são chamadas as 18 orações, ou 18 bênçãos, que são bastante conhecidas, e que eles usavam no momento do culto deles. E a bênção de número 12, ela foi modificada para constituir um ataque contra aqueles que não tinham a mesma ideologia que eles, os minim, os hereges. Essa oração chama o seguinte: Birkat Haminim, que significa oração contra os hereges. E dentro
dos hereges, dos mirim, estavam os nozirim, que eram os nazarenos, que eram os cristãos. Então eles tinham um ataque contra os cristãos e contra aqueles que não acreditavam da mesma forma que eles. E os que não acreditavam como eles sofriam intolerância da parte deles e eram perseguidos. Existem vários relatos históricos que dizem que os cristãos, depois dos anos 70, eram perseguidos, eram torturados fisicamente, eram açoitados, eram levados à cadeia ou incluso eram mortos. Tudo por causa da intolerância e por causa da fé deles em Jesus como Messias. E essa era a crise externa. Então João escreveu para dizer para os cristãos daquele momento, dizendo assim: olha, por mais que vocês sofram perseguições, por mais que vocês sejam levados à cadeia, por mais que vocês sejam mortos, vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. E quando você lê o Evangelho de João, essa palavra está dizendo mesmo para você hoje. Por mais que o mundo diga que você está louco, todo mundo vai nessa direção e você vem em contra a direção. Mas você está indo para onde? Ah, eu estou indo encontrar Jesus. Mas você está louco? Jesus está desse lado e você está indo para o outro lado. Vale a pena você seguir a Jesus. De uma maneira muito resumida, essa era a crise externa. Era grave, não era? Ser perseguido, ser morto, ser levado para a cadeia. Era grave? É grave, não é? Eu acho que ninguém quer morrer, né? Ninguém quer sair fora ali, ó. Vamos ver se estão me perseguindo, né? Não, ninguém quer. Mas tinha a segunda crise que talvez era mais grave. Eu vejo que era mais grave do que a primeira. Era mais grave do que ser morto. A segunda crise era a crise interna. E o que era essa crise interna? Era a iminente morte de João, o que escreveu o livro. Você pode falar assim, mas o que tem a ver a morte de João com uma crise? Não morreram todos os apóstolos? Não morreram? E aconteceu uma crise? Não aconteceu nenhuma crise porque eles morreram. Mas e por que iria acontecer uma crise se João morresse? João, nesse momento, ele era o último dos apóstolos que estava vivo. Esse livro ele foi escrito entre o ano 90 e 100, mais perto do ano 100 da nossa era. E João era o único apóstolo que estava vivo. João era o último elo que havia entre aqueles cristãos que haviam estado, haviam visto e haviam tocado a Jesus, da segunda geração, que eram aqueles cristãos que não tinham visto a Jesus, mas escutavam dos milagres e das maravilhas que Jesus tinha feito. Mas por que a crise? Vamos entender essa crise? Vamos ler agora então. João capítulo 21 agora, versículo de 18 em diante. Mas antes de ler é o seguinte, vamos contextualizar um pouquinho só. Jesus tinha sido morto na cruz, tinha ressuscitado, depois ele apareceu para os discípulos. Pedro antes disso tinha negado a Jesus 3 vezes. E então, de repente, eles foram pescar. Vocês lembram que quando Jesus chamou Pedro, eles tinham ido passado a noite pescando, não tinham pego nenhum peixe, lembra aquela história? Jesus apareceu, lança as redes, entra de novo, lança a rede à direita e tal. Ah, Senhor, nós já pescamos a noite inteira, mas vamos fazer porque é o Senhor e tal, né? Então aconteceu a mesma coisa. Pedro tinha negado a Jesus, Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, tinha aparecido para alguns discípulos. E eles passaram a noite inteira ali pescando e não pegaram nada de novo. E quando chegaram pela manhã na praia, estava lá Jesus esperando eles. E Jesus falou, olha, entre no mar de novo, lança a rede à direita. Tal, e fizeram a mesma coisa que Jesus falou. E quando eles voltaram com aquelas redes cheias de peixe, Jesus estava ali na areia preparando o café da manhã deles. E Pedro chegou ali meio sem graça, assim, né? Sabe aquele negócio assim? Quando eu aprontava alguma coisa para minha mãe, não para minha mãe não, eu aprontava alguma coisa e minha mãe me pegava, né, você sabe, a gente chega assim meio sem graça, né, desconfiado do que a mãe desconfia do que a gente fez, não? Então Pedro chegou assim um pouco desconfiado e tal, e Jesus chamou ele e falou assim, Pedro, vem cá um momento, quero falar com você.
E ele foi, e Pedro era daquele jeito, né? Antes, né? Quando Jesus falava algo, ele era o primeiro a responder, né? O primeiro da classe a responder, ou então era a última palavra, mais importante. Então ele chegou ali para Jesus, e Jesus falou assim: Pedro, você me ama? Ele falou: o Senhor sabe, eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? É claro que eu te amo, Senhor. E mais uma vez Jesus falou: Pedro, você me ama? Ele já aborreceu, falou: o Senhor sabe que eu te amo. E ele falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. Esse era o contexto. E agora vamos ler o versículo 18, que diz o seguinte, capítulo 21, 18. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Você imagina a cena, né? Jesus às vezes faz umas coisas que a gente não entende, né? A gente pergunta algo e ele dá outra resposta. E ele chegou para Pedro e falou: Pedro, você me ama, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro: eu vou apacentar. Mas é o seguinte, Pedro, em verdade eu te digo que você, quando era jovem, andava por onde queria, mas as tuas mãos vão ser estendidas. Ele estava dizendo que Pedro ia morrer na morte de cruz. Apacenta as minhas ovelhas. Sim, Senhor, mas você vai morrer. Já recebeu uma boa notícia? Aquela que te deixa contente assim? Sabe aquele negócio assim? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, né? E Jesus falou assim: Pedro, eu tenho duas notícias para você. Você quer a boa ou a ruim? Senhor, eu quero a boa, não pode vir ruim, né? A boa é que você vai apacentar as minhas ovelhas, e a ruim é que você vai morrer. E aí? O que você faz? Eu acho que Pedro, ele ficou assim, sem chão naquele momento. Ele ficou assim, sem saber o que fazer, desnorteado. Eu não entendo, apacenta as minhas ovelhas, mas você vai morrer. E ele ficou desnorteado, e o versículo seguinte comprova isso, porque diz o seguinte, versículo 20: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então a gente vê que Pedro estava um pouco desestruturado, começou assim a surgir um pouco no coração dele, um pouco de inveja, né? Ele falou assim: tá bom, o negócio é o seguinte, tá bom, eu vou aceitar, eu vou apacentar tuas ovelhas, eu vou morrer, mas e ele? Pedro olhou assim e falou assim: tá bom, eu vou morrer, mas e ele? E o discípulo que o Senhor ama? E ele, o que vai acontecer? Ele vai morrer também? Aí Jesus deu uma resposta que ele não esperava. Ele falou o seguinte: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Sabe o que Jesus estava falando? Você não tem que olhar a vida espiritual, a vida cristã do teu irmão. Você tem que cuidar da sua vida, da sua relação comigo. O que te importa? Se o irmão faz isso ou deixa de fazer aquilo, o que te importa? Vive a tua espiritualidade, a salvação individual. Não, mas eu estou aqui para ajudar os meus irmãos. Sim, mas cuida da tua vida primeiro. Primeiro tira a trave que está no teu olho. O que te importa se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Jesus estava fazendo o seguinte, estava fazendo uma pergunta retórica para João, dizendo assim: João, se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que te interessa? Pedro, desculpa. E é o seguinte, estava Pedro, Jesus e João. E depois que Jesus falou isso, de repente um dos três espalhou uma notícia por aí, dizendo que João não ia morrer, porque Jesus viria antes da morte dele. Alguém espalhou, então eu conto, estava Jesus tinha 1, 2, 3, né? Jesus não espalhou essa notícia, João também não. O que resta?
seja, Pedro era fofoqueiro também, né? Pedro era fofoqueiro. Então o que aconteceu? Pedro espalhou essa notícia, dizendo assim: olha, João não vai morrer, porque Jesus falou assim: se eu quero que ele permaneça vivo até que eu venha, o que te importa? Então ele vai ficar vivo, Jesus vai voltar e ele não vai morrer. E claro, essa notícia foi espalhada, e de fato, Tiago, que era irmão de Jesus, morreu primeiro, depois morreu Pedro, né, na cruz. A tradição diz que Pedro morreu numa cruz de boca para baixo, e foram morrendo todos. E João foi perseguido, João foi açoitado, João foi preso, João foi jogado no tacho de azeite quente e não morreu. Então as pessoas falaram: realmente João não vai morrer. Então a vida de João se tornou uma garantia para aqueles cristãos daquele momento. Agora você imagina, as pessoas escutavam que Jesus iria voltar. Jesus vai voltar. João não vai morrer, porque Jesus vai voltar antes. E de repente João, que sabia que a sua morte estava próxima, começa a preparar a igreja, porque ele diz assim: se eu morrer, as pessoas vão perder a fé, porque a minha vida se tornou um emblema da volta de Jesus. Entendeu agora por que a iminente morte de João seria uma crise interna? Muitos deixariam de crer. E agora, para a igreja, né, que está esperando Jesus voltar, né? A gente fala às vezes assim: nossa, então será que Jesus vai voltar? A gente às vezes até deixou de pregar da volta de Jesus, porque fala: não, já pregaram muito, né, que Jesus vai voltar, vamos parar um pouco, que já enjoou os irmãos. Por quê? Não, porque já passou mais de 2000 anos que Jesus disse que ia voltar, estamos esperando há 2000 anos e Jesus não voltou. Agora eu pergunto: quanto tempo você está esperando a Jesus voltar? Quanto tempo? 40 anos. Ninguém está esperando 2000 anos aqui. Isso é mentira. Quando você fala assim: estou esperando 2000 anos. Quem tem 2000 anos aqui? Ninguém tem cara de velho aqui, hein? Pelo menos 2000 anos não. É brincadeira. Todo mundo é jovem aqui. Então quando você fala assim: estou esperando Jesus voltar há 2000 anos, é mentira, porque você espera a tua vida. Se você morre com 80 anos, você esperou 80 anos a volta de Jesus. Agora não vem com 2000 anos, que é mentira. Mas a igreja estava ali esperando a volta de Jesus. A vida de João se tornou um símbolo da volta de Jesus. E ele sabia que estava próximo da sua morte. Então por isso ele estava preparando a igreja para a sua morte, porque seria uma crise. E João, quando escreveu esse livro, ele queria que as pessoas continuassem crendo em Jesus, apesar das dificuldades, apesar das crises. Eu vou convidar você a ler de novo comigo o capítulo 20. Vamos ler os versículos anteriores aos 2 primeiros versículos que nós lemos, ok? Está no mesmo contexto. Só deixa eu pôr em contexto de novo. Sabe aquele relato de Tomé? É Tomé ou Tomás em português? Tomé. Tomé. Então assim, aquele relato de Tomé: Jesus tinha aparecido a alguns discípulos, né? E eles se reuniram na casa e falaram assim para Tomé: olha, nós vimos a Jesus. Ele falou assim: não acredito. Só se eu ver, só se eu tocar, né, nas mãos dele, no lado, aí eu acredito. Conhece alguém assim ou não? Você fala assim: sabe o que aconteceu? Tal coisa. Não acredito. Não, mas é a minha palavra. Não acredito, só se eu ver. Não tem gente assim? Tem ou não tem? Tem, esse era Tomé. E Tomé falou a mesma coisa. Aí então, depois dele falar que não acreditava se ele não visse, versículo 26 do capítulo 20: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. A gente para aqui sempre nesse relato, dizendo aqui dá o ápice do relato, né? Senhor meu e Deus meu. Mas não é aqui o ápice, não. É o versículo seguinte. É o seguinte: bem-aventurados, disse Jesus, porque me viste e creste. Bem-aventurados
os que não viram e creram. Esse é o ápice dessa história. Bem-aventurados os que não viram e creram. E isso aqui é uma promessa para os cristãos da segunda geração, aqueles que não viram Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Por que é uma promessa? Sabe por quê? Porque aqueles cristãos da segunda geração, eles não viram Jesus, não tocaram a Jesus, mas eles têm a bênção da palavra. Eles têm a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é tão poderosa quanto a sua presença. A palavra tem poder. E a segunda geração foi abençoada por isso, porque não tinha Jesus, mas tinham a sua palavra. E eu pergunto a vocês: vocês fazem parte de qual geração? A primeira geração, aqueles que viram, aqueles que tocaram a Jesus? Ou a segunda geração, aqueles que não viram e tocaram? A segunda geração. Então vocês são abençoados, porque vocês têm a palavra. Mas é que naquele tempo de Jesus seria tão bom viver, porque eu teria um problema, eu não saberia o que fazer, eu iria a Jesus. Você tem a palavra. Vai a palavra dele, porque essa palavra é viva e eficaz, e é tão poderosa quanto a sua presença. Essa é a palavra. Mas tem gente que fala assim: mas eu tenho muita fé, eu acredito em Jesus. Você lê a palavra? De vez em quando. Não existe fé que não seja enraizada na palavra. Você tem que ler a palavra, você tem que comer a palavra, se alimentar dela, porque assim você terá a presença de Jesus na tua vida. É só assim que nós somos transformados, através da palavra. E você sabe de uma coisa? Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele se preocupava muito com as pessoas. Na verdade, ele fazia milagres, ele curava, ele alimentava, ele perdoava. Mas tem que dizer uma coisa para você: na palavra nós também temos promessa de perdão. Então, se você veio aqui nessa manhã porque te convidaram, você fala assim: eu vou lá porque me convidaram e tal, saiba que a palavra dele diz que ele tem poder para te perdoar, que não há pecado que não possa ser perdoado, que não há longe demais. Se você veio nessa manhã aqui sem esperança do coração, a palavra diz: ainda há esperança para você.